Ele disse a ela que ela não merecia um único segundo do tempo dele. Mas 5 anos depois, o CEO milionário caiu de joelhos, porque as 3 garotinhas ao lado dela tinham os olhos dele. A sentença no escritório. As palavras de Ricardo Duarte ecoaram pelo escritório muito depois de deixarem sua boca afiadas o suficiente para deixar o ar tremendo. Clara ficou paralisada, seus dedos agarrando a pasta que trouxera para ele, sentindo como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Sua voz, geralmente calma, suave, controlada, subira com uma força que a atordoou. "Você não merece meu tempo?" ele havia gritado, cada palavra atingindo com a precisão de um golpe que ele nem percebeu estar desferindo. Seus olhos castanhos escuros, olhos que ela um dia pensou que continham calor, agora olhavam para ela como se ela fosse uma interrupção sem sentido no caminho de seu império em ascensão. Ele estava atrás de sua mesa maciça, postura rígida, mandíbula cerrada, um homem completamente consumido pelo mundo que construíra. Ela sabia que ele carregava estresse. Ela sabia que seu negócio o consumia. Mas ela jamais imaginou que ele pudesse direcionar essa acidez para ela com tanta crueldade indiferente, cortando meses de olhares compartilhados e conexão não dita, como se nada disso jamais tivesse existido. Clara tentou estabilizar a respiração, mas cada inspiração ardia. Ela tinha vindo para dizer a ele que estava deixando seu cargo na empresa, esperando por uma conversa, talvez até um vislumbre do homem que ela pensava ver sob o polido exterior de CEO. Em vez disso, ele jogou as palavras nela como se ela não fosse nada. Ela abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas sua voz se recusou a se formar, presa sob o peso do choque e da humilhação. Ela ainda não estava zangada. A raiva viria depois. Agora havia apenas descrença, a facilidade com que ele a dispensou, a facilidade com que ele apagou a proximidade que ela sentira, o quão tola ela subitamente percebeu ter sido. Ela se perguntou se havia simplesmente inventado cada momento suave entre eles, cada sorriso que demorava demais, cada conversa em que sua guarda parecia cair. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Talvez ele realmente não sentisse nada. Um silêncio se estendeu entre eles, denso e sufocante. Ricardo finalmente se virou, como se a conversa já tivesse terminado em sua mente. Ele pegou o seu telefone, ignorando-a completamente. A indiferença foi pior do que as próprias palavras. Ela sentiu algo dentro dela desmoronar, algo que ela não sabia como reconstruir. Ela baixou o olhar, piscando forte enquanto sua visão embaçava, lutando contra o ardor das lágrimas que se recusava a derramar na frente dele. Sem dizer mais nada, ela colocou a pasta na beirada da mesa dele. O som suave que fez pareceu ensurdecedor na sala quieta. Então Clara saiu, cada passo cauteloso e firme, embora seu peito doesse. Sua mão tremeu quando ela empurrou a porta do escritório, o corredor subitamente parecendo mais frio, mais vazio, como se o mundo que ela conhecia ali tivesse desaparecido no espaço de uma única frase. Ela não se lembrava da viagem de elevador, ela não se lembrava de atravessar o hall, ela só se lembrava do ar noturno cortante atingindo seus pulmões ao sair. Parecia acordar de um sonho, um que ela não percebeu ter se tornado um pesadelo, até o momento em que ele o despedaçou. Quando ela chegou ao seu pequeno apartamento, os pedaços quebrados dentro dela finalmente vieram à tona. Ela afundou na cama, enterrando o rosto nas mãos, deixando as lágrimas caírem livremente agora, cada soluço a sacudindo. Ela repetiu as palavras dele, incapaz de suavizá-las, incapaz de transformá-las em algo menos doloroso.
Você não merece meu tempo. Ecoou repetidamente em sua mente o golpe final em qualquer esperança que ela secretamente carregava. Mas com o passar das horas, a dor se transformou. Uma quietude resoluta começou a se formar dentro dela. Ela não merecia o tempo dele. Talvez não, mas ela merecia coisa melhor do que aquilo. Ela merecia uma vida onde seu valor não fosse medido pela atenção de um homem que não via sua importância. Naquela noite ela tomou a decisão de ir embora, não apenas do emprego, não apenas da cidade, de tudo. Ela arrumou o essencial em uma única mala com as mãos trêmulas, incerta para onde estava indo, mas absolutamente certa de que não ficaria ali. Ela havia terminado de perseguir alguém que não podia lhe oferecer mais do que frieza e crueldade. Ela havia terminado de esperar calor de um homem incapaz de dá-lo. O que ela não sabia, o que ela não poderia ter imaginado, era que ela não estava indo embora sozinha, que a vida já havia começado a mudar dentro dela, silenciosamente, inesperadamente, alterando seu futuro de maneiras que nem ela, nem Ricardo podiam prever. Ao trancar a porta atrás de si e sair para a escuridão de um novo começo, ela carregava consigo os primeiros sinais fracos de um segredo que 5 anos depois colocaria o poderoso Ricardo Duarte de joelhos. O segredo no teste. Clara acordou na manhã seguinte como se não tivesse dormido, seu corpo pesado de exaustão e sua mente girando com os resquícios da dor da noite anterior. Ela se movia em seu pequeno apartamento como alguém presa em uma névoa, pegando roupas, dobrando cobertores, passando água para o café que não pretendia beber. Toda a ação parecia mecânica, desconectada da tempestade que agitava dentro dela. Ela tentou dizer a si mesma que havia feito a coisa certa ao sair. Ela tentou se convencer de que cortar Ricardo de sua vida era um passo em direção à autopreservação. Mas não importava quantas vezes ela repetisse isso, seu peito ainda parecia machucado, como se as palavras dele estivessem esculpidas em suas costelas. A náusea a atingiu algumas horas depois, repentina e aguda. Ela mal conseguiu chegar ao banheiro a tempo. Quando passou, ela se sentou contra a parede, respirando pesadamente, confusa. Ela não havia comido nada estranho e o estresse nunca a afetara daquela forma antes. Uma estranha sensação de déjà vu a invadiu, acompanhada por uma onda de mal-estar que ela não conseguia explicar. Quando a náusea voltou na manhã seguinte e na manhã depois, ela se viu olhando para o pequeno calendário preso em sua geladeira. As datas que ela traçava com as pontas dos dedos contavam uma história que ela não estava pronta para ouvir. Ainda assim, ela caminhou até a farmácia, seu estômago se revirando a cada passo, e comprou um único teste de gravidez. Ela disse a si mesma que era apenas para descartar a possibilidade, para acalmar sua ansiedade, para colocar seu corpo sob controle. Ela disse a si mesma que não havia razão para ficar nervosa, que nada em sua vida poderia mudar mais do que já havia mudado. Mas suas mãos tremeram ao abrir a caixa e sua respiração parou enquanto esperava o resultado. 2 linhas fortes, claras e imediatas. Sua visão embaçou. Ela sentiu o mundo se inclinar ligeiramente e seus joelhos pressionaram o piso frio do azulejo enquanto ela tentava se firmar. Gravidez não estava em nenhum de seus planos, não agora, não sozinha, não depois de fugir de um homem que deixara dolorosamente óbvio o quão pouco ela significava para ele. Ela mordeu o lábio com força o suficiente para sentir o gosto de sangue, tentando se ancorar enquanto uma dúzia de pensamentos frenéticos colidiam em sua mente. Ela imaginou a expressão de Ricardo se ele estivesse ali agora. O desdém, a irritação,
o aceno de mão indiferente. A memória da voz dele ecoou tão nitidamente que ela estremeceu. Você não merece meu tempo. Não. Ela não voltaria. Ela não contaria a ele. Ela não permitiria que o filho dentro dela se sentisse indesejado ou insignificante. E ela certamente não exporia seu bebê a um homem capaz de tamanha crueldade. As semanas seguintes foram um borrão de decisões que ela nunca imaginou tomar sozinha. Clara renunciou oficialmente, arrumou tudo o que possuía em seu carro e se afastou da cidade sem contar a uma única alma. Ela encontrou uma pequena casa para alugar em uma cidade tranquila, um lugar onde ninguém conhecia seu passado, onde ela poderia reconstruir sem a sombra de um homem que a havia despedaçado. Ela encontrou trabalho primeiro em um pequeno café, depois em uma pequena boutique, onde o horário era gerenciável e a atmosfera calma o suficiente para manter seus nervos firmes. Sua gravidez não foi fácil. Ela a enfrentou sem a família por perto, sem um parceiro para apoiá-la, sem a garantia noturna de alguém que a amasse. Ela leu livros sobre parentalidade, fez anotações em todas as consultas médicas e orçou cuidadosamente, aprendendo a esticar cada real enquanto se preparava para 3 bebês que ela ainda não sabia que estavam a caminho. No 4º mês, o médico sorriu gentilmente para as imagens giratórias na tela do ultrassom e lhe disse, na voz mais suave que ela já ouvira, que ela não estava carregando uma vida, estava carregando 3. Por um momento ela não conseguiu falar, oprimida por uma onda de medo e admiração que se emaranhou em seu peito. Mas quando ela viu aquelas minúsculas formas se movendo, 3 batimentos cardíacos, 3 futuros, 3 almas, algo dentro dela mudou permanentemente. Ela estava aterrorizada, sim, mas também estava cheia de um amor tão poderoso que fazia seus olhos arderem. Ela faria isso. Ela os protegeria. Ela lhes daria uma infância cheia de carinho, segurança e pertencimento. Ela se tornaria a âncora que eles precisavam, mesmo que tivesse que fazer isso sozinha. Os meses que se seguiram atestaram mais profundamente do que qualquer coisa que ela já havia suportado. A gravidez de múltiplos era exaustiva, às vezes assustadora e sempre exigente. Mas a cada chute, a cada vibração, a cada consulta médica confirmando que todas as 3 meninas estavam saudáveis, Clara sentia uma determinação crescente. Ela se sentia mais forte do que jamais se sentira, mais forte do que Ricardo jamais a fizera se sentir. Quando o dia finalmente chegou e ela segurou suas filhas recém-nascidas, Laura, Sofia e Maitê, contra o peito, ela chorou de uma forma que não chorava desde a noite em que deixou a cidade. Mas estas lágrimas eram diferentes. Estavam cheias de amor, alívio e gratidão. Ela havia criado algo lindo das cinzas de sua dor de cabeça. Ela não pensou em Ricardo novamente naquela noite. Ela não permitiu que a voz dele a assombrasse. Ela não imaginou o que ele teria dito ou como teria reagido. Em vez disso, ela olhou para os 3 minúsculos rostos aninhados contra ela, seus idênticos olhos castanhos piscando para ela com confiança inocente, e sussurrou uma promessa que só elas ouviriam. Vocês sempre merecerão meu tempo. E vocês sempre merecerão amor. Ela não sabia ainda que um dia, 5 anos depois, o homem que uma vez negou seu valor veria essas meninas e perceberia que havia perdido mais do que jamais entendeu. Ela não sabia que ele se arrependeria de cada palavra que disse. Tudo o que ela sabia era que sua nova vida havia começado e ela nunca deixaria ninguém tirá-la. O vazio no Titã.
Ricardo Duarte nunca percebeu a rapidez com que 5 anos poderiam desaparecer quando um homem se enterrava tão profundamente no trabalho que se esquecia de viver. No início, ele se convenceu de que estava bem, que afastar Clara havia sido necessário, que ela havia sido uma distração que ele não podia pagar durante o período mais crucial de seu império em expansão. Ele disse a si mesmo que ela era insignificante, que ela o teria atrasado, que ela não merecia seu tempo. Ele repetiu essas mentiras tantas vezes que elas finalmente amorteceram a dor que ele se recusava a reconhecer. Mas a dormência tem uma maneira de degenerar em algo mais sombrio. E Ricardo nunca viu essa mudança chegar até que ela já o tivesse engolido por inteiro. Sua empresa cresceu exponencialmente. Sua junta o celebrava, investidores o adoravam, a imprensa idolatrava a imagem polida de um jovem CEO que nunca errava. Ele trabalhava 12 horas por dia, viajava sem parar, dormia mais em hotéis do que em sua cobertura. Ele fechava negócios que valiam milhões, expandiu globalmente e se tornou o homem que seu pai nunca acreditou que ele pudesse ser. No papel, ele era tudo o que sempre quis ser. Na realidade, algo vital dentro dele havia endurecido em pedra. Começou sutilmente. O jeito que ele parou de rir de coisas que costumavam diverti-lo, o jeito que ele dava broncas em sua assistente por erros pequenos, o jeito que ele parou de notar quando as pessoas o elogiavam. Sua mãe falava orgulhosamente de seu sucesso para quem quisesse ouvir, mas quando ela pedia para ele visitar nas férias, ele sempre recusava, alegando obrigações de trabalho. Mesmo na quietude de sua casa, ele andava pelos quartos como um fantasma, vagando por sua própria vida. Em uma noite, sentado sozinho em seu escritório muito depois que todos haviam saído, ele se pegou olhando para as grandes janelas com vista para a cidade. As luzes brilhavam lindamente, mas não o confortavam mais. O horizonte que antes inspirava ambição agora parecia uma parede, aprisionando-o em 1000 expectativas que ele construíra para si mesmo. Ele se perguntou quando exatamente a vida começou a parecer tão vazia, quando exatamente as conversas se tornaram superficiais, quando exatamente ele parou de sentir qualquer coisa. Ele culpou o estresse, culpou as longas horas, culpou as exigências do sucesso. Mas a verdade era muito mais simples e infinitamente mais dolorosa. O momento em que ele gritou com Clara 5 anos atrás foi o momento em que uma parte dele fraturou. Ele tentou ignorar isso, enterrar sob conquistas e luxo, mas não conseguia fugir da consequência de quebrar algo que ele não entendia que precisava. Suas memórias de Clara ressurgiam nos momentos tranquilos. A curva de seu sorriso, a suavidade de sua risada, a maneira como ela trazia calma, sem esforço. Às vezes ele sonhava com ela por acidente e acordava zangado, porque os sonhos pareciam muito reais e o vazio depois muito cortante. Ele tentou namorar, mas toda tentativa fracassou. Ninguém prendia seu interesse após o primeiro jantar. Ninguém parecia familiar como ela. Ninguém o desafiava ou o entendia ou acalmava as bordas caóticas que giravam dentro dele. Ele começou a notar pequenas coisas que o lembravam dela. Um cabelo loiro, perdido em um suéter velho que ela uma vez pegou emprestado, uma caneca de café que ela comprou e deixou no armário de seu escritório, o cheiro fraco de seu perfume que pairava no banco de trás de seu carro por muito mais tempo do que deveria. Ele não jogou nada disso fora. Ele não sabia por quê. Talvez ele quisesse lembretes, talvez ele quisesse se atormentar, talvez ele simplesmente não conseguisse admitir em voz alta que sentia falta dela.
5 anos depois, sua vida parecia perfeita de todos os ângulos, mas a perfeição sem sentido rapidamente se transformava em podridão. Ele se sentia inquieto, irritado, insatisfeito com conquistas que antes teria celebrado. Sua equipe notou a mudança. Seus amigos notaram a distância. Até mesmo sua junta, composta por profissionais estoicos, notou as rachaduras se formando em seu CEO imparável. Mas Ricardo descartou todas as preocupações e continuou se esforçando mais, como se mais trabalho pudesse preencher o espaço oco que crescia dentro dele. O ponto de ruptura veio inesperadamente. Seu investidor marcou uma reunião em uma pequena cidade a várias horas de distância, insistindo que era crucial para uma futura parceria. Ricardo concordou a contragosto, irritado com a inconveniência. Ele não sabia por que o local era tão remoto ou por que o parceiro escolheu uma livraria de todos os lugares para a reunião. Mas ele foi mesmo assim, sem saber que estava caminhando de cabeça para o momento mais transformador de sua vida. Enquanto ele dirigia em direção à cidade, o interior se estendia em colinas ondulantes, estradas tranquilas e um ritmo mais lento que o irritou no início. Mas então algo estranho aconteceu. Ele começou a relaxar. O silêncio o incomodou, mas também o ancorou de uma forma que ele não sentia há anos. No momento em que ele parou no pequeno estacionamento de uma aconchegante livraria, ele se sentiu estranhamente exposto, como se a atmosfera calma tivesse retirado camadas que ele passara anos fortificando. Ele entrou, esperando encontrar o investidor imediatamente. Em vez disso, ele a viu. Clara, parada atrás do balcão, a luz do sol da janela aureolando seu cabelo loiro, seus olhos azuis focados nos livros infantis que ela estava arrumando. Ela parecia mais velha, mais suave, mais bonita do que ele se lembrava. Seu rosto ostentava uma confiança tranquila, uma paz que ele nunca vira nela antes, que ele nunca lhe dera a chance de encontrar. Por um momento, Ricardo esqueceu como respirar. Seu coração batia tão violentamente que ele agarrou a prateleira mais próxima para se estabilizar. Mas então ele notou outra coisa. 3 garotinhas riam e corriam ao redor dela. 3 crianças idênticas com cabelos castanhos e olhos castanhos quentes, os mesmos olhos que o encaravam nos espelhos a vida toda. O reconhecimento o atingiu como um raio, crepitando em cada nervo de seu corpo. Ele sentiu seus pulmões colapsarem, seu pulso gaguejar, sua mente dar um branco. Era impossível negar o que via, impossível racionalizar. As meninas não eram apenas familiares, eram filhas dele. Ricardo passou 5 anos se punindo com a dormência. 5 anos fingindo que não se arrependia de tê-la afugentado, 5 anos se convencendo de que não merecia a dor dentro dele. Mas naquela livraria, olhando para aqueles 3 rostinhos, ele percebeu que não havia perdido apenas Clara. Ele havia perdido uma família inteira. 3 filhas. 5 anos de suas vidas. Primeiras palavras, primeiros passos, primeiros aniversários, primeiros tudo. O peso daquela verdade o esmagou, o esvaziando com uma dor tão avassaladora que ele teve que se firmar para não cair. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Duarte, o homem que acreditava não dever nada a ninguém, sentiu uma vergonha tão profunda que o abalou até o âmago. O que ele não sabia ainda era que este momento era apenas o começo. O destino não havia terminado com ele, nem de longe. 5 minutos. Clara não notou Ricardo no início. Ela estava ocupada limpando uma pequena mesa perto do canto infantil, cantarolando suavemente enquanto as meninas brincavam por perto.
Laura tentava empilhar livros mais altos do que ela. Sofia girava em círculos como um minúsculo furacão, e Maitê inspecionava o vaso de plantas perto da janela com toda a seriedade de uma botânica. Elas enchiam a loja com vida e calor, e o sorriso de Clara, suave, sem esforço, completamente alheio, refletia uma paz que ela conquistara através de anos de luta. Ricardo permaneceu imóvel perto da porta, incapaz de se mover ou falar. Seu coração batia tão violentamente que ele se perguntou se mais alguém podia ouvir. Sua respiração estava presa em algum lugar do peito, fazendo cada inspiração parecer irregular. Ele havia imaginado encontrar Clara algum dia, talvez por acaso, talvez através de um amigo em comum, mas nada em sua mente o preparara para aquilo. Nada o preparara para a visão de 3 crianças que carregavam suas feições de forma tão inconfundível que parecia um soco no estômago. Ele observou Clara se inclinar para amarrar o cadarço de Laura, seu cabelo loiro escorregando sobre o ombro, seus olhos azuis brilhantes de carinho. Ela murmurou algo que fez a garotinha rir, e Ricardo sentiu algo dentro dele quebrar. Aquele tom gentil, aquele sorriso suave, aquele calor. Ele havia jogado tudo aquilo fora, anos atrás, sem entender o que estava perdendo. E agora ele estava ali, um estranho, assistindo a uma cena que deveria ter sido sua vida cotidiana. Foi Maitê quem o notou primeiro. Ela se levantou de sua posição perto da planta, agarrando uma folha na mão, e olhou para ele com grandes olhos castanhos. Seu olhar era curioso, firme e muito inteligente para a idade dela. Ela inclinou a cabeça, exatamente como ele fazia ao avaliar alguém. Seus pulmões se apertaram dolorosamente. "Mamãe!" Maitê disse suavemente, apontando para ele. "Tem alguém aqui!" Clara levantou a cabeça esperando um cliente. No momento em que seus olhos pousaram em Ricardo, ela enrijeceu visivelmente, como se cada nervo em seu corpo se travasse no lugar. Sua expressão congelou em algo entre descrença e pavor. Sua mão automaticamente alcançou a das filhas, puxando-as para mais perto sem pensar. Ricardo tentou falar, mas sua voz não vinha. Ele deu um pequeno passo à frente, mas parou ao ver o medo brilhar no rosto de Clara. Não era medo de ele a machucar, era medo de ele machucar as 3 pequenas vidas que ela estava protegendo com todo o seu ser. "Clara!" Ele finalmente conseguiu, sua voz mal acima de um sussurro, quebrada de choque. Uma palavra e 5 anos de silêncio desabaram nela. Ela engoliu em seco, seu olhar afiado e cauteloso. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz não era raivosa, era aterrorizada, como se ela temesse que ele tivesse vindo para destruir o mundo seguro que ela construíra. Ele balançou a cabeça desamparadamente. Eu não sabia. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não sabia." Ele não conseguia terminar. Seus olhos se desviaram para as meninas novamente. Cada uma delas. O cabelo castanho idêntico, os olhos familiares, o formato de seus narizes, a curva de suas sobrancelhas. Não havia como negar, por mais desesperadamente que ele quisesse se agarrar à lógica. Clara seguiu o olhar dele, sua mandíbula se apertando. "Não faça isso", ela sussurrou. "Não olhe para elas assim." "Assim como?" Sua voz falhou, crua e desesperada. "Como se você se importasse de repente." As palavras o atingiram mais forte do que a partida dela. Ele estremeceu, quase recuando fisicamente. Mas ele se forçou a ficar parado, a encará-la, a encarar as consequências que ele merecia. As meninas estavam olhando agora, inseguras sobre quem era aquele estranho ou por que a voz de sua mãe tremia.
Laura se aproximou de Clara, agarrando a bainha de sua blusa. Sofia estava parcialmente atrás da irmã. Maitê continuava a observá-lo, analisando-o com intensidade silenciosa. Ele se abaixou para se ajoelhar, não querendo pairar sobre elas, não querendo parecer imponente, tentando se convencer de que se ele se fizesse pequeno o suficiente, talvez não as assustasse. Clara! Ele tentou novamente. Por favor, me diga, elas são... Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, lágrimas brilhavam ali. Lágrimas lindas, dolorosas, furiosas. Sim, ela sussurrou. São suas. Ricardo sentiu seu mundo inteiro colapsar sob o peso daquela verdade. Seus joelhos fraquejaram, sua respiração tremeu violentamente e sua visão embaçou. Ele pressionou a mão no chão para se firmar. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia pensar. Tudo o que ele podia fazer era olhar para as 3 crianças que ele nunca conhecera. 5 anos de suas vidas perdidos, roubados por sua própria arrogância, sua própria crueldade, sua própria cegueira. A voz de Clara tremeu quando ela continuou. Eu fui embora porque você deixou cristalino qual era meu valor para você. Você disse que eu não merecia seu tempo. Então me diga, Ricardo, por que eu deixaria você decidir o valor de minhas filhas? Ele apertou os olhos, a vergonha subindo como fogo em sua garganta. Clara, eu estava errado. Eu estava tão além do errado que eu não consigo nem... Você foi cruel. Você foi descuidado. Você foi perigoso. Ela não disse essas palavras em voz alta, mas elas ecoaram no silêncio entre eles. Ele abriu os olhos novamente, olhando para ela, para as meninas, tentando encontrar ar enquanto se afogava em culpa. Por que você não me contou? A expressão dela endureceu. Porque eu não queria que elas crescessem acreditando que sua aprovação determinava o valor delas. Eu não ia deixar você tratá-las da mesma forma que me tratou. Ele queria se defender. Ele queria se explicar, se desculpar, desmoronar aos pés dela e implorar por perdão. Mas nada disso importava. Nada disso era suficiente. Nada que ele pudesse dizer apagaria o fato de que ele havia perdido 5 anos de suas vidas, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros tudo. Uma mão pequena puxou a manga de Clara. Maitê olhou para a mãe, depois para Ricardo novamente. Mamãe, quem é ele? Clara inspirou bruscamente, seus olhos ardendo. Por um momento ela olhou para Ricardo com uma pergunta que ele não merecia responder. Ela deveria contar a elas? Ela deveria protegê-las? Ela deveria esperar? O silêncio se estendeu até que Ricardo sentiu seu coração se despedaçar sob o peso da antecipação. Ele sussurrou mal audível. Por favor, me deixe conhecê-las. Clara não respondeu imediatamente. Sua respiração falhou. Seus olhos se fecharam. Ela se ajoelhou e abraçou as 3 meninas firmemente, como se estivesse extraindo força delas. Quando ela finalmente se levantou, estava tremendo. Com uma voz cautelosa e trêmula, ela disse: 5 minutos, lá fora, é só isso. Ricardo assentiu, incapaz de falar. 5 minutos. Os primeiros 5 minutos que ele teria com as filhas, que ele nunca soube que existiam. Ele a seguiu para fora da loja com seu coração em fragmentos, sabendo que tudo depois daquele momento dependeria de se ele conseguiria provar para ela e para as meninas que ele havia se tornado um homem diferente daquele que um dia acreditou que ela não merecia o tempo dele. O pai. A informação clara conduziu as meninas para fora com uma rigidez nos ombros que dizia a Ricardo que ela estava se segurando apenas por pura força de vontade. O sol estava brilhante, projetando sombras suaves no pequeno pátio atrás da livraria, onde alguns bancos estavam sob a sombra de um velho carvalho.
As meninas se agruparam perto da mãe, sentindo a tensão sem entendê-la. Ricardo seguiu a uma distância respeitosa, com medo de que, se ele se aproximasse demais ou falasse muito rápido, pudesse quebrar a permissão frágil que ela acabara de lhe conceder. 5 minutos era mais do que ele merecia, mas nem de perto o suficiente para a tempestade de emoções que o invadia. Quando chegaram ao banco, Clara se ajoelhou na frente das filhas, afastando o cabelo de seus rostos e sussurrando algo muito baixo para ele ouvir. As meninas assentiram incertas. Suas mãozinhas agarravam a bainha da blusa dela, seus olhos arregalados de confusão. Ricardo ficou a alguns metros de distância, sentindo cada batida de seu coração como um golpe em suas costelas. Ele sabia que parecia aterrorizado. Ele não se importava. Seu mundo havia se estreitado para 3 rostinhos e a mulher que ele havia afugentado. Finalmente, Clara se levantou. Sua voz estava firme, mas sua mandíbula tremia quando ela disse: "Meninas, este é o Ricardo. Ele costumava ser alguém que eu conhecia." Não foi a introdução que ele sonhara. Foi distante, cautelosa, costurada com dor. Mas ele não podia culpá-la. Ela estava tentando protegê-las, proteger a si mesma. E, no entanto, ela não o negou. Ela não o afastou. Ela estava lhe dando uma chance pequena, mas ainda assim uma chance. As meninas olharam para ele curiosas. Laura, a mais ousada, deu um passo à frente primeiro, estudando-o com a bravura cautelosa de uma criança. Sofia ficou atrás da irmã, espiando por cima do ombro. Maitê o observava com intensidade desconcertante, sua expressão pensativa de uma forma muito madura para sua idade. Ricardo se abaixou até o nível delas, sentando-se no chão em vez de pairar sobre elas. Ele colocou as mãos nos joelhos, com as palmas para cima, mostrando que não era uma ameaça. Parecia que toda a sua alma havia se dobrado naquele gesto simples. "Oi!" ele sussurrou, incerto se sua voz aguentaria. Eu sou Ricardo." Laura inclinou a cabeça. "Por que você se parece conosco?" Ela perguntou sem rodeios, como só uma criança faria. Sua respiração engatou. Clara inspirou bruscamente atrás das meninas, mas não interrompeu. Ricardo engoliu em seco. "Por quê?" Ele se forçou a olhar para cada uma delas nos olhos, embora a verdade ardesse. "Porque eu sou o pai de vocês." O ar pareceu parar. As meninas piscaram para ele, suas expressões mudando de confusão para surpresa e fascínio. Sofia saiu de trás de Laura, olhando para ele como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Maitê permaneceu em silêncio, mas a intensidade de seu olhar apenas cresceu. "Pai!" Laura repetiu, saboreando a palavra desconhecida. "Tipo, um papai?" "Sim," sua voz falhou. "Tipo um papai." Sofia franziu a testa ligeiramente. "Onde você estava?" A pergunta era inocente, não acusatória, mas o perfurou mais profundamente do que qualquer acusação. A garganta de Ricardo se apertou. "Eu não sabia," ele disse gentilmente. "Eu não sabia sobre vocês. Se eu soubesse, eu teria vindo, eu teria estado aqui. Eu prometo a vocês." Elas trocaram olhares, pequenas conversas silenciosas acontecendo entre as 3. As crianças eram perspicazes de maneiras que os adultos frequentemente esqueciam. Elas sentiam sinceridade, elas sentiam medo, elas sentiam a verdade, e elas estavam sentindo tudo isso agora. Maitê finalmente se aproximou, seus pequenos sapatos rangendo levemente no cascalho. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Ricardo, seus dedos roçando a barba por fazerem seu queixo. O contato quase o desfez.
Seus olhos ardiam com lágrimas que ele lutava para não deixar cair. Maitê o estudou em silêncio, suas sobrancelhas franzidas. "Você é de verdade", ela murmurou. Uma risada sufocada escapou dele. "Eu sou." Laura se moveu para perto também, a curiosidade florescendo em algo mais caloroso. "Você sabe ler histórias?" "Sim", ele respondeu rapidamente, quase desesperadamente. "Eu posso aprender qualquer história que vocês quiserem." Sofia mordeu o lábio, depois se arrastou para a frente com esperança tímida. "Você sabe fazer tranças?" Ricardo engoliu em seco. "Ainda não, mas eu posso aprender. Eu quero aprender." Maitê olhou para as irmãs, depois para ele novamente. "Podemos mostrar nossos desenhos para ele?" A pergunta pareceu uma tábua de salvação jogada em suas mãos. "Eu adoraria isso, mais do que tudo." A respiração de Clara falhou e quando Ricardo olhou para ela, viu lágrimas brilhando em seus olhos. Ela as enxugou rapidamente, mas era tarde demais. Ele havia visto o conflito, o amor, o medo, a saudade que ela tentara tanto enterrar. Ela limpou a garganta e disse gentilmente: "Meninas, vocês podem mostrar a ele 3 desenhos. Depois é hora de ir para casa." "3 para cada?" Laura perguntou esperançosamente. "3 no total", disse Clara, tentando manter o controle do momento. Laura fez beicinho, mas Maitê agarrou sua mão e assentiu firmemente, aceitando as regras. Sofia puxou a manga de Ricardo e o convidou para o pequeno banco. Elas subiram nele ao lado dele, os 3 pequenos corpos se amontoando, seus desenhos espalhados como segredos preciosos. Ricardo ouviu todas as explicações, fez perguntas, apontou detalhes com interesse genuíno. Ele não precisava fingir. O fascínio era real. A admiração era real. O arrependimento era real. E o amor que florescia dentro dele, repentino, avassalador, absoluto, era a coisa mais real que ele já sentira. Clara observava a alguns metros de distância, braços cruzados, seu coração preso em algum lugar entre quebrar e curar. Ela não estava pronta para confiar nele. Ela não estava pronta para perdoá-lo, mas, vendo-o ajoelhado no chão, deixando 3 garotinhas o escalarem como um trepa-trepa enquanto ele ouvia cada palavra delas, ela não podia negar que ele estava tentando. E pela primeira vez ela se permitiu perguntar se o homem que uma vez gritou que ela não merecia o tempo dele poderia agora passar o resto de sua vida tentando provar que estava errado. O ponto de inflexão. Ricardo voltou no dia seguinte, e no dia depois disso, e logo se tornou impossível dizer se ele vinha porque queria ver as meninas ou porque precisava vê-las. Na verdade, ambos eram igualmente reais. Ele sempre mandava mensagens de texto primeiro, cuidadoso, hesitante, sabendo que não tinha o direito de entrar na vida delas sem permissão. Às vezes, Clara ignorava a mensagem, e esses dias pareciam um castigo que ele merecia totalmente. Mas na manhã em que ela respondia com um sim curto e cauteloso, ele dirigia para a cidade dela mais rápido do que jamais admitiria, seu coração batendo com uma mistura de medo, esperança e algo mais profundo que ele não ousava nomear ainda. Ele chegava cedo todas as vezes, mesmo quando ela lhe dizia para não se apressar. Ele estacionava do outro lado da rua ou esperava perto do parque, examinando a calçada em busca do primeiro vislumbre de pequenos rabos de cavalo castanhos saltando como minúsculas molas. No momento em que ele as via, 3 pequenos furacões correndo em direção ao playground, tagarelando em suas vozes musicais, seu peito se apertava com um calor tão intenso que beirava a dor. Ele nunca sentira algo tão bonito e agonizante ao mesmo tempo, algo que o fazia repensar cada momento de sua vida antes delas.
As meninas o acolheram mais rápido do que ele esperava. Crianças raramente guardavam rancor por pecados que nunca viram, e elas não sabiam a sentença cruel que seu pai havia jogado em sua mãe. Para elas, ele era novo, desconhecido, emocionante. Laura frequentemente corria até ele primeiro, pegando sua mão e puxando-o para a aventura que ela decidira para o dia. Sofia era mais quieta, mais carinhosa à sua maneira, escorregando sua pequena mão na dele sempre que ficava cansada de correr. Maitê permanecia a mais observadora, estudando-o cuidadosamente, observando como ele reagia às irmãs, como ele tratava a mãe delas, como ele lidava com pequenas decepções. Quando Maitê finalmente confiou o suficiente para subir em seu colo sozinha, pareceu receber uma medalha que ele não havia conquistado, mas que protegeria a todo custo. Clara permaneceu cautelosa, mas presente. Ela observava as interações deles de longe ou de um banco próximo, seus braços frequentemente cruzados, sua guarda sempre alta. No entanto, ela nunca intervinha, a menos que fosse necessário. Ela não interrompia quando Ricardo se ajoelhava na grama ajudando as meninas a construir castelos com paus e pedras. Ela não intervinha quando ele as ensinava a jogar pedras na água do lago, mesmo que ele fosse péssimo nisso e as meninas zombassem dele sem piedade. Ela o deixava aprendê-las, ela o deixava tentar. O ponto de inflexão veio em uma tarde no pequeno playground da cidade. O sol estava baixo no céu, transformando tudo em dourado. Clara estava sentada em um banco perto do escorrega, enquanto Ricardo empurrava as meninas nos balanços. Laura queria ir mais alto. Sofia queria que ele contasse seus balanços em voz alta, e Maitê insistia em cronometrar cada empurrão em um ritmo invisível que só ela entendia. Ricardo administrava as três, seu rosto corado de esforço e risadas. Quando as meninas finalmente se cansaram, elas correram para coletar pedras e pinhas, deixando Clara e Ricardo sozinhos pela primeira vez naquele dia. Ele se aproximou, respirando pesadamente e sorrindo de uma forma que ela não via desde antes de tudo desmoronar. Ela tentou não parecer afetada, mas ele pareceu notar de qualquer maneira. Você é bom com elas, ela disse calmamente, sem olhar diretamente para ele. Ele se sentou na extremidade do banco, dando-lhe espaço. Estou tentando. Ela hesitou, então perguntou, por que agora? Ele exalou lentamente. Porque 5 anos atrás eu era um idiota. Porque eu não sabia o que importava. Porque eu não sabia sobre elas. Sua voz ficou mais suave. Porque eu não sabia o que joguei fora. As palavras pairaram entre eles, pesadas e dolorosas. Isso não muda o que aconteceu, Ricardo. Não, ele murmurou. Não muda, e eu não vou pedir que você finja que sim. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Laura havia caído, raspando o joelho no cascalho. Clara se levantou imediatamente, mas Ricardo foi mais rápido. Ele alcançou a menina, pegou-a gentilmente e sentou-se com ela na beira do playground, sussurrando calmamente, enquanto ela chorava em seu ombro. Clara diminuiu o passo, observando-os. Laura geralmente queria a mãe quando se machucava, mas desta vez ela se agarrou a ele, os braços em volta do pescoço dele, seu pequeno corpo tremendo enquanto ele limpava a areia de sua pele. Ele verificou o ferimento dela com surpreendente cuidado, soprando levemente no arranhão antes de puxar um curativo do kit de primeiros socorros que ele havia começado a carregar em seu carro só por garantia. Clara sentiu algo se contorcer agudamente em seu peito. A maneira como Ricardo olhava para a filha, a ternura, a preocupação, a calma estabilizadora era tão estranha em comparação com o homem que ele costumava ser, que por um momento
Ela se perguntou se realmente o conhecia. Quando Laura parou de chorar, ela pressionou o rosto contra a gola dele e sussurrou algo que Clara não conseguia ouvir. Ricardo sorriu suavemente e beijou o topo de sua cabeça. Ele não viu Clara observando. Ou talvez ele viu, porque quando ele voltou com Laura em seus braços, seus olhos encontraram os de Clara com uma vulnerabilidade que a assustou. Eu sempre virei quando elas precisarem de mim, ele disse calmamente. A sinceridade em sua voz fez algo dentro de suas defesas tremer. Ela tentou forçar-se a ficar mais forte, a manter a distância, mas a verdade era insuportável. Ela via a mudança nele. Não era superficial, não era um show, não era temporário. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia estava dormindo e as meninas estavam aninhadas no banco de trás do carro de Clara, Ricardo parou perto da porta aberta. As luzes da rua projetavam um brilho suave em suas feições, destacando a exaustão e a esperança emaranhadas em sua expressão. Obrigado, ele murmurou, por me deixar fazer parte de hoje. Clara engoliu em seco, incapaz de negar o calor em seu peito. Elas gostam de você. Ele permitiu-se um pequeno sorriso dolorido. Eu gosto delas mais do que de qualquer coisa na minha vida. Ela desviou o olhar rapidamente, desconfortável com a sinceridade em sua voz. Você deveria ir. Está ficando tarde. Ele assentiu, mas não se moveu. Clara, eu não espero nada de você, nem perdão, nem confiança, nem uma segunda chance. Ele respirou fundo. Mas eu não vou embora de novo, não a menos que você me diga para ir. Pela primeira vez, ela não rejeitou imediatamente a possibilidade. Ela não disse não. Ela não foi embora. Ela simplesmente assentiu uma vez. Um gesto pequeno e frágil que, de alguma forma, parecia monumental. Enquanto Ricardo caminhava para o carro, ele sentiu algo que não sentia há anos, um lampejo de esperança. E Clara ficou perto de seu carro, observando-o partir, seu coração atraindo ao sussurrar uma verdade que ela não estava pronta para encarar. Ele não era mais o homem que gritou que ela não merecia o tempo dele. Ele era o homem lutando todos os dias para provar que ela sempre mereceu muito mais. O risco do lar. Clara começou a notar coisas que não queria notar, pequenas coisas no início, mudanças sutis que silenciosamente minavam a distância que ela havia construído entre si e Ricardo. Ele não chegava mais vestido como um homem indo para uma sala de reuniões. Em vez disso, ele aparecia com suéteres macios, mangas arregaçadas, jeans desgastados o suficiente para parecer humano. Ele se ajoelhava na terra, sem hesitar quando as meninas queriam procurar minhocas depois da chuva. Ele se sentava de pernas cruzadas no chão durante festas do chá imaginárias, bebendo chá imaginário com uma seriedade que fazia as três meninas guincharem de prazer. Ele cometia erros, incontáveis, mas nunca fingia que não estava aprendendo. E ele nunca perdeu a paciência. Em uma noite, depois de quase 2 meses de visitas, Clara o convidou para entrar. Ela não planejou. Aconteceu naturalmente, sem pensamento consciente. Estava chovendo lá fora, as meninas estavam encharcadas de pular em poças e Ricardo estava na soleira da porta pingando água, carregando Maitê nos braços, porque ela se recusava a andar depois de escorregar na calçada molhada. Clara os observou por um momento, a expressão preocupada de Ricardo, os braços minúsculos de Maitê enrolados em seu pescoço, e algo nela se suavizou. Ela recuou, abrindo a porta. Entre, ela disse, sua voz quieta, mas certa. O calor da casa o envolveu ao entrar, e ele respirou lentamente, como se estivesse tentando não perturbar a paz frágil do espaço que ela havia construído.
Ele colocou Maitê gentilmente no chão. Depois tirou os sapatos sem que lhe fosse pedido, olhando para as fotos de família na parede, com respeito cauteloso. Eram fotos simples. Aniversários, dias de parque, manhãs bagunçadas, com mãos manchadas de tinta, e cada uma delas o dilacerava. Eram snapshots de uma vida que ele havia perdido. Enquanto as meninas corriam para trocar de roupa, Clara pegou toalhas no banheiro e entregou uma a ele. Ele hesitou antes de pegá-la, seus dedos roçando os dela pela fração de segundo. O contato foi tão pequeno, tão acidental, e ainda assim enviou um calor por ela que a assustou. Ela se virou rapidamente, mas ele viu a forma como sua respiração ficou presa em sua garganta. Ele a ajudou a secar o cabelo das meninas, fazendo-as rir ao bagunçá-lo ainda mais antes de alisar cuidadosamente. Laura insistiu que ele trançasse o cabelo dela, e ele tentou com concentração exagerada, sua testa franzida tão intensamente que Clara teve que desviar o olhar para esconder um sorriso. Quando a trança saiu torta e desgrenhada, Laura a declarou perfeita porque papai se esforçou ao máximo, e Ricardo quase desmoronou ali mesmo, engolindo em seco enquanto a emoção inchava em seu peito. Mais tarde, depois do jantar, um macarrão simples que de alguma forma tinha gosto de banquete porque todos o compartilhavam, Clara foi para a cozinha lavar a louça. Ricardo a seguiu quase instintivamente, querendo ajudar. A casa estava quieta, exceto pelo som das meninas brincando na sala de estar e o sussurro da chuva contra as janelas. Pela primeira vez em muito tempo, parecia algo que se assemelhava a um lar. Eu não quero atrapalhar a vida delas, Ricardo disse gentilmente enquanto limpava um prato seco. Se eu o fizer, me diga. Eu preciso saber. Clara parou agarrando o balcão. Você não atrapalhou nada. Se alguma coisa, elas anseiam por você agora. A maneira como ele exalou, suave, aliviado, quase reverente, enviou uma ondulação através de seu peito. E você? Ele perguntou calmamente, cuidadosamente, como se tivesse medo da resposta. Suas mãos tremeram ligeiramente. Ela não se virou para ele. Eu não sei, ela sussurrou. É demais. É muito cedo. Muitos anos se passaram. Ele não a pressionou. Ele não estendeu a mão para ela. Ele colocou a toalha de lado e se inclinou no balcão, dando-lhe espaço, deixando-a respirar. Eu vou esperar, ele disse. Pelo tempo que for necessário. Algo na casa pareceu mudar então, algo que Clara não conseguia nomear, mas sentia em todos os lugares, no ar, em seu peito, no calor que irradiava da sala de estar, onde 3 garotinhas riam enquanto coloriam no chão. Foi mais tarde naquela noite, depois que ele leu uma história para as meninas e as aninhou na cama, que o momento se tornou grande demais para ser ignorado. Ele parou na porta do quarto delas, observando-as dormir, sua expressão suave e desprotegida, de uma forma que Clara nunca tinha visto antes. Quando ele se virou para ela, ela percebeu que estava olhando fixamente. Você as ama, ela disse calmamente, quase involuntariamente. Ele assentiu sem hesitação, com tudo em mim. E você mal as conhece? Ela sussurrou. Sua voz falhou quando ele respondeu. Eu as amei desde o momento em que as vi. Talvez antes disso, sem saber. A sinceridade em suas palavras a abalou mais do que a raiva, mais do que o medo, mais do que a memória. Ela não sabia o que dizer. Ela não sabia como se proteger do homem que a havia machucado e agora estava se tornando alguém inteiramente diferente. Ricardo! Ela começou, mas ele balançou a cabeça. Você não precisa me dizer nada esta noite, ele disse suavemente.
Mas eu preciso que você saiba de algo, e preciso dizer com cuidado para que você ouça da maneira certa. Ela esperou, a respiração presa em algum lugar entre suas costelas. Eu não quero fazer parte da vida delas apenas em dias bons ou fins de semana ou feriados. Eu não quero ser alguém que elas visitam. Eu quero ser alguém de quem elas dependem. Eu quero estar lá para joelhos ralados e pesadelos e peças escolares e cafés da manhã bagunçados. E eu quero ser alguém que você não precise mais lutar sozinha. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Clara brilharam, suas paredes tremendo tão visivelmente que a assustou. Ricardo deu um pequeno passo à frente, mas parou antes de tocá-la. Eu te machuquei, ele disse calmamente. Eu não posso desfazer isso, mas eu posso passar o resto da minha vida provando que não sou mais aquele homem. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha. Ela não a limpou. Vá para casa, Ricardo, ela sussurrou. Por favor. Ele assentiu, a dor tremeluzindo em seus olhos, mas a aceitação a suavizando. Eu te vejo amanhã. Quando ele saiu, Clara fechou a porta lentamente e pressionou a testa contra ela, sua respiração irregular. Ela não estava pronta para perdoá-lo. Ela não estava pronta para confiar nele. Ela não estava pronta para amá-lo novamente. Mas pela primeira vez em 5 longos anos, ela não tinha certeza se conseguiria impedir a si mesma de querer. O risco de amar. O inverno estava lentamente se transformando em primavera quando tudo finalmente chegou a um ponto de ruptura. Não o tipo de ruptura que destrói, mas o tipo que força verdades escondidas à luz e exige uma escolha. Clara havia se acostumado a ver Ricardo quase todos os dias, acostumada com a maneira como ele se encaixava silenciosamente em suas rotinas, acostumada com a forma como a risada das meninas dobrava sempre que ele estava por perto. Ela também havia se acostumado a se sentir em conflito, seu coração puxando em 2 direções, uma apontando para o passado com todas as suas feridas, a outra para um futuro que a aterrorizava porque oferecia algo que ela nunca esperava. Esperança. Ela tentou manter a guarda alta, mas a cada dia se tornava mais difícil. Ricardo aparecia não apenas fisicamente, mas consistentemente presente emocionalmente de uma forma que ela nunca o acreditara capaz. Ele aprendeu as personalidades das meninas tão bem que podia acalmar cada uma de forma diferente. Laura precisava de humor e distração, Sofia precisava de garantias gentis e Maitê precisava de honestidade tranquila. Ele se lembrava de seus lanches favoritos, seus vestidos favoritos, suas rotinas de dormir. Ele sabia quais bichos de pelúcia elas preferiam quando estavam assustadas, quais músicas as ajudavam a dormir, quais cores as faziam sorrir. Ele cometia erros, muitos, mas sempre pedia desculpas, sempre tentava novamente, sempre ficava. Era um domingo à tarde, quando Clara percebeu que sua vida já havia mudado. Os 4 estavam sentados em uma toalha de piquenique no quintal, as meninas colhendo flores e tentando trançá-las no cabelo umas das outras. Ricardo estava sentado ao lado de Clara, não a tocando, não falando muito, apenas estando ali. Ela olhou para ele, notando o quão tranquilo ele parecia, o quão natural ele parecia neste mundo que ela construiu sem ele. Pela primeira vez, ela não viu o homem que gritou com ela anos atrás. Ela viu o homem ajoelhado na grama agora, deixando 3 garotinhas pintarem seus braços com canetinhas laváveis, enquanto ele ria desamparadamente. A percepção a atingiu com força silenciosa. Ele pertencia ali, e ela não sabia mais como negar isso. Dias depois, tudo mudou. Era uma noite fria, o vento cortante o suficiente para picar, quando uma das meninas, Sofia, teve febre alta.
Veio do nada. Em um momento, ela estava desenhando no chão da sala de estar. No próximo, ela estava aninhada no colo de Clara, seu pequeno corpo tremendo de calor e exaustão. O pânico invadiu Clara com intensidade assustadora. Ela já havia enfrentado febres antes, mas esta era muito alta, muito repentina, muito violenta. Suas mãos tremeram enquanto ela pegava as chaves do carro, mal consciente de seus próprios movimentos. Naquele exato momento, Ricardo bateu na porta. Ele chegou cedo, planejando surpreender as meninas com novos kits de colorir. Quando Clara abriu a porta, seus olhos arregalados de medo, Sofia mole em seus braços, ele congelou. "O que aconteceu?" ele perguntou, entrando imediatamente. Ela está fervendo. Clara sussurrou sua voz trêmula. Ela não para de tremer. Estou levando-a para o hospital. "Eu vou com você", Ricardo disse sem hesitar. Não havia tempo para discutir. Laura e Maitê correram em direção a ele, assustadas com o estado da irmã. Ricardo se ajoelhou rapidamente. "Meninas, vocês vão ficar com a senhora Maria ao lado, ok? É só por um pouquinho. Mamãe e eu estamos levando Sofia para buscar ajuda." Sua calma as estabilizou. Até Clara se viu dependendo da firmeza em sua voz. Em minutos, eles estavam no carro, Clara segurando Sofia no banco de trás enquanto Ricardo acelerava pelas ruas tranquilas em direção ao hospital, sua mandíbula cerrada, seus nós dos dedos brancos no volante. Ele continuava olhando para elas pelo espelho, sua expressão dividida entre medo e determinação. Na emergência, ele permaneceu ao lado de Clara o tempo todo. Ele ajudou a responder perguntas quando ela estava muito sobrecarregada para falar. Ele segurou a mão dela quando o médico inseriu um IV no pequeno braço de Sofia, recusando-se a deixá-la encarar o momento sozinha. Ele andava de um lado para o outro enquanto esperavam pelos resultados dos testes, sua preocupação tão forte que fazia suas mãos tremerem, mas ele ficou. Horas depois, o médico finalmente voltou com notícias tranquilizadoras. Era uma infecção viral, dolorosa, assustadora, mas tratável. Sofia se recuperaria totalmente. O alívio invadiu Clara tão de repente que seus joelhos vacilaram. Ricardo a segurou antes que ela caísse, abraçando-a firmemente, gentilmente, enquanto ela enterrava o rosto em seu peito e permitia-se chorar sem reservas. Ele a envolveu em seus braços, murmurando palavras suaves que ela mal ouvia, mas sentia profundamente. Pela primeira vez em 5 anos, ela permitiu que ele a confortasse. E pela primeira vez, ele percebeu que nunca a amara mais do que naquele momento. Depois que Sofia adormeceu na cama do hospital, Clara sentou-se ao lado dela, acariciando seus cabelos. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se de frente para elas, observando mãe e filha com uma intensidade que se suavizou em algo terno. O quarto estava escuro, quieto, exceto pelo bip constante das máquinas. "Clara", ele disse suavemente, sua voz quebrando o silêncio. "Eu sei que não posso apagar o passado. Eu sei que te machuquei de maneiras que vou me arrepender pelo resto da minha vida. Mas eu quero passar todos os dias provando que posso ser melhor. Não por mim, não para consertar minha culpa. Por você. Por elas. Pela vida que poderíamos ter se você me deixasse entrar totalmente." Ela não respondeu no início. Ela olhou para Sofia, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto ela afastava um cacho do rosto da menina. Então ela olhou para Ricardo, seus olhos azuis, cheios do peso dos anos que eles haviam perdido. "Eu estou com medo", ela sussurrou. Ele se inclinou, sua voz gentil. "Eu também estou. Você me machucou." "Eu sei." Sua expressão se contorceu de remorso. "E eu vou passar o resto da minha vida
garantindo que você nunca mais duvide de seu valor. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pela primeira vez, ela não tentou escondê-las. Ricardo. Ela inspirou trêmula. Eu não estou pronta para promessas. Mas eu também não estou pronta para desistir disso. As palavras o invadiram, como a luz do sol rompendo as nuvens. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Quando ela não o fez, quando ela colocou a mão na dele, com cautelosa certeza, ele sentiu algo dentro dele se estabelecer no lugar. Ele apertou a mão dela gentilmente. Então vamos um dia de cada vez. Clara assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Não lágrimas de dor agora, lágrimas de libertação, de alívio, de possibilidade. Quando a manhã chegou, o médico deu alta a Sofia com medicação e instruções. Ricardo a carregou até o carro, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Laura e Maitê correram até eles assim que chegaram em casa, abraçando a irmã e a mãe, e então, inesperadamente, Ricardo também. Clara observou tudo se desenrolar, seu coração se contorcendo de uma forma que não doía mais. Ela não sabia como seria o futuro. Ela não sabia quanto tempo levaria para a confiança se reconstruir totalmente. Mas ela sabia de uma coisa, com certeza. Ela não estava mais sozinha. E as meninas também não. Mais tarde naquela noite, depois que a casa ficou silenciosa e as meninas dormiam pacificamente em suas camas, Ricardo parou na porta, hesitante, como se não tivesse certeza se deveria dizer boa noite ou ficar mais um momento. Clara caminhou até ele, sombras suaves brincando em seu rosto, e olhou em seus olhos com uma vulnerabilidade que ele não via desde o início. Ricardo, ela disse suavemente. Ela levantou a mão e tocou sua bochecha, seu polegar roçando levemente sua pele. Ele congelou, a respiração presa, o coração palpitando. Você também merece uma chance, ela sussurrou. Ele fechou os olhos oprimido. Quando os abriu novamente, ela estava sorrindo, hesitante, mas real. E pela primeira vez em 5 anos, Ricardo acreditou em algo que havia esquecido que existia. Um futuro pelo qual valia a pena lutar.